Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO aqui da GG Contabilidade e hoje eu vim falar sobre o top 3 das atividades mais lucrativas de uma agência de marketing. Ficou curioso? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante na gestão da sua agência, porque além de empresário contábil, eu também tenho uma agência de marketing especializada em contadores. Então, eu domino bastante esse assunto aqui que eu vou estar falando para vocês, beleza? Então vamos começar com a top 1 atividade mais lucrativa do mercado digital, na minha visão, que é o tráfego pago. Óbvio que a gente sabe que só apertar botão nos tempos de hoje não leva ninguém a lugar nenhum, mas uma vez que você sabe fazer um bom funil, uma boa estratégia de tráfego pago para gerar vendas para o seu cliente, aí sim, esse trabalho ele é muito bem remunerado e quando a gente para medir o tempo gasto da operação para poder entregar o resultado para aquele cliente, ele é muito baixo quando você compara, por exemplo, com um social media, onde você envolve, por exemplo, a habilidade de um bom redator, de um designer, um administrativo para poder publicar, programar e agendar as tarefas, tem um puto de um desgaste com atendimento ao cliente, com 1 milhão de retrabalhos que o cara pede para poder fazer porque ele não gostou do criativo XPTO, não gostou da cor, enfim. O cliente sempre acha algum problema dentro da sua operação de social media para poder falar besteira e, cara, trazer ali uma mudança. Óbvio que essas besteiras que eu acabei de citar, muitas das vezes são algo que de fato você deveria ter olhado antes de entregar aquele criativo para o cliente, mas muitas das vezes é apenas uma questão de gosto e isso acaba que engessa muito o processo de social media, não é nem que engessa, né? Ele deixa caro o processo. É por isso que normalmente as agências de qualidade elas vão cobrar acima de R$ 3.000 em um bom trabalho de Instagram, porque isso realmente demanda uma energia gigantesca do time. A segunda atividade mais lucrativa de uma agência, na minha visão, é você fazer um planejamento estratégico de SEO. Quando a gente trabalha com a produção de conteúdo orgânico para blog, a demanda de energia também é muito pequena quando a gente para pensar em equipe envolvida, né? Quais são as habilidades e competências que eu preciso para desenvolver um bom blog? Cara, vou precisar de um estrategista digital, isso aí eu vou precisar basicamente em todas as operações, só que seguindo o raciocínio do social media, que precisa de designer, copywriter, editor de vídeo, auxiliar administrativo, onde você precisa de uma cadeia de coisas para poder funcionar. Fora, assim, alguém habilitado, alguém para fazer a gestão disso tudo e conferir o trabalho de todo mundo. Porque ter essa segunda pessoa que vai olhar e vai garantir que a arte está legal, que o texto ficou ok, que tudo isso está de acordo com o briefing que foi feito da estratégia do cliente. Cara, se não tiver alguém para poder acompanhar e olhar o andamento disso tudo, você também não vai conseguir ter uma boa performance. Então, quando eu paro para pensar no SEO, cara, eu vou precisar do estrategista e de um redator. Né, e de um administrativo, acabou. Não precisa de designer, que é muito caro. Não preciso de editor de vídeo, que também é muito caro. Óbvio que eu não vou conseguir cobrar R$ 3.000 num contrato igual eu cobro no social media. Só que o termo aqui que eu utilizei foi lucro. O lucro é o quanto que sobra depois de eu pagar as minhas contas, depois de pagar a operação. É por isso que eu estou falando também do SEO. O impacto de custo que isso gera na minha operação, ele é muito pequeno. Então isso deixa a nossa atividade muito lucrativa. Pegou? E a terceira atividade mais lucrativa de uma agência de marketing, Arthur, por que essa é a terceira e não é a primeira? Porque eu também, né, na minha cabeça aqui, eu analisei também o conceito de escala. A consultoria, por exemplo, não tem tanta escala quanto a entrega de um serviço como tráfego pago ou até mesmo SEO. Fora que quando a gente pensa em consultoria, você tem o fator do consultor, né? Formar consultores é algo muito difícil. Agora, formar uma operação, por exemplo, de tráfego pago de SEO não é algo tão complicado quanto formar vários consultores para ficar vendendo consultoria estratégica. Isso daí já
é um desafio muito grande. E reter consultor também é muito difícil. Normalmente, consultor muito bom, ele ganha, cara, muito bem sozinho. Por que ele vai precisar de você para poder vender a consultoria dele? A não ser que esse cara seja muito ruim de venda. Aí pode ser que ele realmente precise da sua habilidade. Mas normalmente não é o caso, né? A pessoa de consultoria, ela tende a ter um pouquinho mais de desenvoltura pessoal. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou fechar aqui com uma dica de ouro sobre lucratividade. Tenha um sistema de gestão de tarefas marcando o time sheet, ou seja, o tempo gasto em cada cliente que você tem hoje na sua agência de marketing. É a única forma de você entender o lucro da tua operação. Mas, Arthur, é muito difícil implementar isso, óbvio. Ganhar dinheiro é difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo ganhando dinheiro. Eu sempre falo essa premissa, porque é uma verdade absoluta, cara. Se fosse fácil, todo mundo estava ganhando. É realmente muito difícil. Agora a pergunta é, você vai fazer parte do time que joga o jogo difícil e tem uma vida fácil, ou vai jogar, ou vai fazer parte do time que tem uma vida fácil, aliás, uma vida difícil e joga um jogo fácil? Fica a pergunta, espero que tenha gostado do conteúdo. Não esquece do seu like, de deixar um comentário e eu te vejo no próximo episódio.